A grande bandeira que eu levei para a Assembleia Legislativa era o Porto de Rio Grande. O Porto de Rio Grande é a maior mola mestra de desenvolvimento que nós possuímos. A maior ferramenta que nós temos para desenvolver todas as regiões do Estado. Ao mesmo tempo que é uma demanda local da minha cidade, da cidade do Rio Grande, ela é uma demanda de todas as cidades, de todas as regiões do Estado do Rio Grande do Sul. Porque de nada adianta se nós tivermos uma grande produção de soja, de arroz, de calçado, de fumo, enfim, de produtos que nós exportamos ou de insumos que nós importamos, se nós não tivermos um porto competitivo, um porto enxuto, um porto que realmente atenda às demandas dos grandes armadores, dos grandes empreendedores portuários. E quando chegamos na Assembleia Legislativa, a primeira coisa que eu fiz foi criar uma subcomissão para debater o Porto de Rio Grande, para saber o porquê que o Porto de Rio Grande não ocupava o lugar que merecia. E desde lá nós tivemos grandes avanços, grandes vitórias. Tivemos a oportunidade de, pela primeira vez na história, colocarmos na mesma mesa empresários, trabalhadores, governo, Ministério do Trabalho e Assembleia Legislativa como mediador de todo esse processo. E sempre nós tínhamos uma grande dificuldade. Quando era bom para o empresário, o trabalhador ficava desconfiado. Quando era bom para o trabalhador, o empresário ficava desconfiado. E às vezes, quando era bom para ambos, o governo não conseguia atender a demanda. E essa ideia que nós tivemos de colocar todos na mesma mesa para discutirmos o que era bom, nós tivemos uma grande surpresa. 99% das demandas que nós tínhamos no Porto do Rio Grande eram convergentes. Ou seja, todos pensavam iguais. Todos queriam a mesma coisa. E por causa de 1%, nunca tinham sentado na mesma mesa. Então nós tivemos, depois desse processo todo, desses 4 meses que nós tivemos na Assembleia, onde discutimos detalhadamente a parte de operação portuária, a parte da dragagem, enfim, a estrutura que nós precisaríamos para que nós tivéssemos um porto competitivo, mas ao mesmo tempo enxuto, né? Depois desses 4 meses, nós começamos a implementar algumas ações junto com o governo do Estado para que nós pudéssemos efetivar algumas das demandas que tínhamos levantado nessa subcomissão. Então, tivemos grandes vitórias. Hoje o Porto do Rio Grande ele é considerado o 2º porto mais importante do país. Ele rapidamente será o porto do Mercosul, pela sua posição geográfica, por uma das coisas que mais nós brigamos, que era o aprofundamento do calado. Hoje o calado do Porto do Rio Grande passa de 40 pés para 60 pés. De Septiba, no Rio de Janeiro, a Bahia Blanca, na Argentina, o único porto que terá 60 pés é o Porto de Rio Grande. Isso vai possibilitar que nós possamos baratear o frete, porque os navios poderão sair mais carregados, e barateando o frete tornaremos os nossos produtos mais competitivos a nível nacional e a nível internacional, e por consequência teremos mais ganhos para os nossos produtores. Então, essa minha bandeira, que depois da subcomissão montamos uma frente parlamentar, onde os parlamentares de todo o Estado do Rio Grande do Sul, senadores, onde deputados federais, deputados estaduais, vereadores que estão junto conosco, participam dessa frente parlamentar, e fizemos várias ações para realmente, primeiro, vender o Porto de Rio Grande e depois conseguirmos fazer as transformações que eram urgentes, mas fundamentais para chegarmos onde nós estamos hoje. Uma dos grandes desafios nossos que trabalhávamos com o Porto de Rio Grande era divulgar a importância do Porto de Rio Grande para todos os gaúchos. A grande maioria das pessoas não sabe a importância que o Porto tem para a sua cidade, para a sua região. Não interessa
se é no norte, se é no sul, se é no leste, se é no oeste. Todas as cidades, todas as regiões dependem do Porto de Rio Grande. Mas, infelizmente, o nosso povo não sabia disso. E uma das primeiras ações que eu fiz, que para mim surtiu mais efeito, foi trazer deputados para conhecer a infraestrutura portuária do nosso porto. Nós tivemos a oportunidade de trazer mais de 40 parlamentares, dos 55 deputados hoje, mais de 40 parlamentares conhecem detalhadamente o processo portuário. Tivemos a oportunidade de mostrar os terminais de containers, os terminais graneleiros, o porto como um todo, numa visão pontual, que é a visão dos terminais, da operação portuária propriamente dito, e uma visão que realmente mostrou o tamanho, a pujança do Porto de Rio Grande, que é a visão de dentro d'água. Nós botamos os parlamentares dentro de embarcações e eles puderam ter a noção da grandiosidade que é o Porto de Rio Grande. A importância que o Porto de Rio Grande tem para a nossa economia. E desde lá, nós conseguimos grandes aliados. Todos os parlamentares que vinham aqui, que vivenciavam o dia a dia do Porto de Rio Grande, que viam a importância que o Porto tinha, era mais um aliado que nós conseguimos para essa nossa grande luta. E realmente todos os projetos, tudo que diz respeito ao Porto, que tramita na Assembleia, os deputados vêm, a gente conversa, e esses projetos eles não têm tido nenhuma restrição, porque hoje os nossos deputados estaduais conhecem e sabem a importância que o Porto tem para a sua região, para a sua cidade e para o Estado como um todo. Então eu acho que essa foi uma das minhas grandes ações na Assembleia. Ninguém valoriza aquilo que não conhece. E no momento que os parlamentares, no momento que o povo gaúcho começou a conhecer a importância que o Porto tem, com certeza, cada vez mais teremos mais investimentos, teremos, enfim, aquele porto que todos nós sonhamos. Tá? Nós queremos transformar o Porto de Rio Grande no Porto do Mercosul. E eu tenho a certeza que vamos conseguir fazer isso.